é Circuito de Filmes. Toda semana tem um filme para a gente trocar ideias, aprendizados. O filme de hoje é O Segredo, Ouse Sonhar. A gente vai ver que esse filme ele estava no top 10 do Netflix. E eu vi que é um filme que vale a pena a gente trazer, trocar aprendizados. É o mesmo autor do Segredo. Luz, seja bem-vinda. Então, esse filme ele vem do livro O Segredo. É um livro que foi lançado em 2006 e a partir desse livro fez-se o documentário O Segredo. Só que agora fez o filme, O documentário fala, de especialista da área. E o filme traz toda uma história baseada nos conceitos que O Segredo, fala. Tanto o filme, como o documentário, como o livro. Então, eu achei importante e pertinente trazer esse filme hoje, porque traz questões do nosso dia a dia que a gente se depara e a gente não se dá conta que a gente é autor, e criador, co-criador também, como diz o Segredo. Então eu vou estar trazendo para vocês elementos desse filme de hoje, O Segredo, Ouse Sonhar, e trazer o que de fato de mais relevante que a gente tem de aprendizado desse filme de hoje. Esse filme, O Segredo, Ouse Sonhar, ele é de 2020, ele bateu, ficou entre os 10 top da Netflix, e ele conta a história, esse filme conta a história de uma mulher que é viúva, tinha acabado de se tornar viúva, tinha 3 filhos, e num momento muito, muito negativo da vida dela. É uma sucessão de acontecimentos que de fato vem para uma sucessão de coisas negativas atraindo outras coisas negativas. Aí eu pergunto, você que está assistindo, quem não se viu numa situação como essa em alguma vez, algum momento da vida? Porque você para e pensa assim, tá acontecendo algo ruim e aí acontece uma outra coisa ruim e aí outra, aí você, quando acontece algo ruim, acontece tudo de vez. Fica essa sensação. Então eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, sobre esse ponto. E aí falar um pouco da história da Miranda. Então nesse ponto, nesse filme, ela está nesse momento, ela tem que dar conta como mãe, educar os filhos, são 3, uma adolescente, uma fase difícil, daquela coisa da aceitação na escola, de comparação, e como eles estão numa fase ruim até financeiramente, essa filha pede computador, pede, a minha colega tem, a festa da minha colega vai fazer assim e eu não vou ter festa. Então essa comparação e essa cobrança em relação a essa mãe, e ela está numa situação delicada, negativa, e aí aparece um homem que vai mudar um pouco isso. Ele traz uma vertente mais positiva, ele tem uma visão mais positiva em relação aos acontecimentos da vida, e ele entra como vamos dizer assim, ele vem para trazer uma bênção, tá? Esse marido da Miranda que faleceu, ele era inventor, ele é cientista, então ele criava uma série de coisas. Até então essas criações, elas não tinham uma visibilidade. Então dentro do filme depois há uma visibilidade disso, mas eu vou falar disso mais à frente.
Então esse homem vem como uma bênção, ele vem trazer uma boa notícia. Só que os acontecimentos que vai acontecer lá no filme impede de ele realmente dar essa notícia, de informar. A fase de Miranda é mais ou menos assim, as frases que ela fala muito. Eu não tenho sorte, só acontece comigo isso, tinha que acontecer mais uma coisa ruim. Então essa era o ambiente que essa Miranda estava. E aí, como eu falei, ela está recém viúva, né, a morte do marido, dificuldade financeira, tudo na limitação, e também dívidas. Aline Franca, seja bem-vinda. Né, dívida e sucessão de fatos negativos. Esse é o ambiente da Miranda. Então, assim, o que a gente pode já começar a enumerar aprendizado desse filme? Um dos pontos que eu achei muito pertinente desse filme é que você precisa saber exatamente o que você quer para saber pedir. E esse pedir, ele tem uma representação muito forte, e eu vou estar falando para vocês. A metáfora do pedir tem a ver com que pedir é você escolher. Então, se o fato é pedir, quem pede, né, a gente supõe que vai receber. Então, nesse pedir, é preciso também trabalhar o receber. Então, é importante você estar aberto para receber. Então, recapitulando, eu preciso saber exatamente o que eu quero para poder pedir, e a partir do pedir eu poder receber. Tem gente que pede, mas não está aberto para receber. A bênção vem, e eu estou tão na visão negativa da minha vida cotidiana que eu acabo não conseguindo enxergar e eu não consigo receber essa bênção. Tá? Então, o que seria uma frase que resume isso que eu acabei de dizer? Pedir é igual a escolher. Guardem bem essa frase. Pedir é igual a escolher. Então, quando você pede, você está escolhendo. Um outro ponto importante de aprendizado desse filme é pensar no que você quer. Então, assim, pelo cotidiano e pelo o que o filme mostra, a Miranda ela estava mergulhada no negativo. Ela não conseguia enxergar e nem acreditar que algo bom poderia acontecer ali. Só algo ruim. E então ela estava mergulhada nisso. Ela pensava o quê? Só pensava coisas negativas. Então, para você de fato começar a ter o que você quer, além de pedir, você precisa pensar. Então, nesse caso da Miranda, ela o quê? Precisou a chegada desse homem, que representou algo muito bom na vida dela, começou a trazer elementos positivos para quebrar um padrão que existia, para começar a preparar ela para receber o algo bom, uma bênção ou positivo. Tá? E num dado momento do filme, Roberto, seja bem-vindo. Um dado momento do filme, já existia essa situação toda que eu estou falando para vocês. Ainda o telhado dela ainda foi invadido por uma árvore, né, em plena chuva. Né, existia um temporal de chuva e a situação, Ângela, seja bem-vinda. Então a situação já não estava boa, ainda essa árvore cai na cozinha da Miranda, né?
E aí tanto a Miranda como os filhos precisaram dormir naquela noite no banheiro. E é bem interessante que numa cena próxima a essa, é falado sobre a questão do pedir, você saber exatamente o que você quer. E aí nesse momento eles estão reunidos e começa a falar, né? O que você quer? Aí cada um vai falando e um fala que quer uma pizza. Fala que eu quero uma pizza assim, assim, sabor tal, tal. E aí toca a campainha. E quando vai ver é uma pizza. Então assim, nesse exato momento que se fala disso, né? Só recapitulando, você que tá chegando agora, só 3 pontos aqui bem importantes nesse filme que eu vou recapitular para que você pegue, você que está chegando aí. É preciso saber exatamente o que eu quero, eu preciso saber pedir, aí a partir disso eu preciso também saber receber, minha mente precisa estar aberta para receber, tá? E no momento que eu quero, peço, eu vou direcionar meus pensamentos para o que eu quero. O que acontece na nossa vida cotidiana? Às vezes o negativo da nossa vida, você dá tanta atenção que não dá espaço ou não enxerga o positivo, o que está chegando de positivo. Então é importante que você mude essa atenção dos seus pensamentos. Jair, seja bem-vindo. Para que você possa, que as coisas mudem. Esse ponto, né, de pensar, né, e as coisas, né, você está numa situação negativa, aí algo ruim acontece, aí outra coisa ruim acontece, aí vem uma terceira coisa ruim acontece, aí fica aquela sensação, quando uma coisa acontece de ruim, vem tudo de vez. Aí eu vou enfatizar esse ponto agora, que primeiro ponto dessa situação, você não está bem. Quando está uma sucessão de coisas negativas, pode ter certeza que você não está bem. Nelly, seja bem-vinda. É a primeira pergunta que você precisa fazer para você, se você está bem, no momento que as coisas estão acontecendo de ruim para você. O segundo é você mudar o foco daquela situação. Começar a se perguntar, o que eu aprendo com essa situação? Quando você começa a se questionar, né, você muda o foco, aquela atenção àquilo, você já consegue ver o positivo, as suas atitudes começam a ser positivas e você começa, de fato, a sua vida começa a ser alimentada com coisas boas. E esse pensar tem a ver com a alimentação, o alimentar esses pensamentos. Só que não é só pensamento, é atitudes. O que a chegada desse homem na vida da Miranda e na família dela é realmente trazer essa visão otimista, né? Eu falei do teto que a árvore caiu, ele começou a pensar na solução. Então dificilmente uma pessoa que está mergulhada no negativo vai pensar em soluções, vai pensar em possibilidade de resolver aquilo, ela só vê problema. Então, baseado nisso, o homem que chega, ele começa a pensar o quê? Na solução do teto. Aí tem a questão do carro também para resolver. Então ele vai trazendo e ele vai interagindo e trazendo alguns conceitos dessa visão positiva, que foi o que eu falei para vocês. Então assim, uma frase desse filme é bem interessante, é o seguinte: por que pensar nas coisas que podem dar errado se você pode pensar nas coisas que podem dar certo? Por que pensar nas coisas que vão dar errado? Se eu tenho livre-arbítrio para escolher pensar nas coisas que podem dar certo. Então nesse dia a dia, o que acontece? O que acontece? No nosso dia a dia a gente é bombardeado com notícias ruins. Seja jornal,
seja o cotidiano das pessoas, a fala de pessoas, e aquilo, dependendo da quanto tempo você passa com aquela pessoa, quanto tempo você passa assistindo aquele noticiário, aquilo passa a ser a sua realidade. Aquilo passa a ser vivo para você. E as suas atitudes, né? A gente precisa ter cuidado o que a gente vê, o que a gente escuta e o que a gente sente. Se eu enxergo, escuto e sinto de forma repetida ou com forte impacto emocional, aquilo vai criar uma verdade para mim. Então, nesse filme, que vem do livro O Segredo, ele fala também da lei da atração. Se eu cultivo coisas negativas, eu vou começar a atrair coisas negativas. Mas assim, não é só a questão do pensamento. É o que? Ouvir e sentir. Várias vezes, de forma repetida, virando um hábito. Hábito é tudo aquilo que eu vivencio no meu cotidiano, é tudo aquilo que durante 21 dias a 60 dias vira hábito. Eu preciso estar muito atento a isso. Por exemplo, no processo de coaching que eu faço, existem exercícios rotineiros. Os exercícios rotineiros é justamente para te lembrar que você precisa estabelecer um padrão positivo em relação à sua vida. Se não fosse o rotineiro, você voltaria àquele padrão anterior, antigo. Por isso que é importante você estar sempre fazendo. Se é um exercício físico, estar sempre fazendo com frequência. Se é pensar positivo, ter atitudes positivas, é você, no seu cotidiano, você incluir isso para que você lembre, sua mente lembre e você alimente. Daí vem uma metáfora, né? Eu falei do pedir e eu falei da questão de você receber. Existe uma metáfora onde eu preciso estar, minha terra, né, precisa estar preparada para receber a semente. Então, essa terra pode ser a representação da minha mente. Ela precisa estar aberta. Eu preciso preparar a minha mente, a minha vida ou o meu cotidiano para estar aberto às bênçãos e às coisas positivas da minha vida. Senão, vai vir coisas positivas e eu não vou enxergar, não vou receber. Aquilo que seria positivo, eu vou enxergar como negativo. Então, existe uma parábola, né, até na Bíblia, né, independente de religião, mas é um livro que traz alguma sabedoria, né? Então, assim, ele fala o seguinte, para você preparar a terra, adubar a terra, para poder essa semente que vai cair florescer. Então essa semente pode ser as bênçãos, pode ser as coisas positivas. E essa terra é o que? A sua vida. Você precisa preparar a sua vida para poder receber tudo isso. Então esse filme passa um pouco, né, por essa vertente. Eu achei pertinente. Caroline, seja bem-vindo. Eu achei pertinente trazer essa analogia. Às vezes a gente pede as coisas, mas não está preparado para receber, ou então não está aberto. Às vezes vem a coisa positiva, a gente vê como negativo. Realmente a mente ela tem umas nuances que a gente precisa estar atento. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Pegar esse filme, né, que é a vida da Miranda, uma sucessão de coisas negativas, para a gente refletir. Às vezes a gente se vê, né? Eu pode ter certeza, você que está assistindo, se você não assistiu o filme, né, O Segredo, Ouse Sonhar, que se você assistir o filme, você vai se ver em algum momento da sua vida no papel da Miranda. Não talvez a questão financeira, mas talvez a sucessão de coisas negativas que aconteceu na vida dela. Você vai se ver. E aí também entra a questão de como sair dessa sucessão de coisas negativas, de fatos negativos. Então, assim, junto a isso vem a questão da física quântica.
né, o livro O Segredo, ele fala da física quântica. É um mundo de possibilidades. Você é o criador da sua vida. Aí você pode questionar assim, mas Whindersson, a pandemia não foi a minha vontade. A questão da física quântica tem a ver com a sua percepção. Se lembra que é tirar o positivo do negativo? Que isso é o processo também no filme, ele mostra isso. Né? A pandemia, é como eu enxergo a pandemia, é como eu reajo a isso. Eu ajo em relação a isso. Então, isso fala muito desse filme. Não importa muito o que acontece com você, mas como você vai agir perante isso. Né? Existe até um princípio 90-10, que é o que acontece com você é 10%. E o que você faz com o que acontece com você é 90%. Ou seja, 90% ele faz uma diferença no que você vivencia do que 10%. É o fato. Aconteceu. Houve a perda tal, aconteceu X coisa, é um fato, aconteceu. Mas o que eu faço com isso? Isso é o mais importante. Como é que eu reajo? Eu reajo de forma com raiva, reclamando, criticando, ou eu podero, vejo o que é melhor para a situação, né? Eu equilibro a minha emoção. Eu sei que é muito desafiador em algumas situações você poderá e controlar suas emoções, mas às vezes você controlar suas emoções é muito melhor em termos de energia psíquica. Às vezes você pode pensar muita energia em uma situação, né? Uma briga de 1 hora, 30 minutos, e coisas que você realmente quer e precisa da sua atenção, objetivos, metas, sonhos, você deixa um pouco de lado. Você vai se desgastando com coisas que não merecia a sua atenção. Se você soubesse gerenciar suas emoções, você ia sair melhor daquilo e você ia focar o que realmente é importante para você. Noélia, seja bentíssima. Então é disso que esse filme fala. O quanto você consegue pensar, alimentar e projetar aquilo que você quer, que é o ousar sonhar. E o quanto você está aberto a isso. Um outro aprendizado que é bacana, esse homem que aparece nesse filme, ele interage bem com os filhos da Miranda, com a própria Miranda, trazendo um novo olhar. Eu falei que existia uma adolescente como a filha de Miranda. Então, o processo dela, ou de uma adolescente normal, vamos dizer assim, é o que? Se comparar com os colegas. Então, essa filha da Miranda, ela ia fazer um aniversário, né? E existia uma comparação com outras colegas que iam fazer aniversário também. Como ela estava numa situação ruim, então ela não ia fazer uma festa, né? Ou não ia fazer uma festa, ou ia fazer uma festa que não seria muito expressiva. E ela também estava sem o computador, e, enfim, ela estava triste por isso, pelas condições que estavam. E esse homem que chega, esse personagem que é bem importante, né, trazendo esse lado positivo, ele fala o seguinte para ela: é melhor você ter 1000 amigos virtuais nas redes sociais, ou 5 amigos verdadeiros que são seus amigos de verdade. Porque a filha de Miranda estava preocupada, será que as pessoas iriam na festa dela? O que ele estava querendo falar para ela? Que era melhor ter pessoas que realmente você goste de estar na presença, que você pode confiar, ter momentos agradáveis, do que a quantidade de pessoas numa festa. Então, ele foi conversando com ela e foi mudando a mentalidade dela. E foi ali naquele momento foi importante para ela, porque ela estava muito preocupada, porque adolescente está muito preocupado com a aprovação, né? A aprovação social dos colegas, né? Enfim, rola muito disso na adolescência. Então esse filme, ele traz realmente várias vertentes do positivo.
E esse personagem, esse homem que chega, ele também ele ajuda, né, a equilibrar pelo menos a questão de uma abertura maior da mentalidade. Um outro ponto importante, o outro aprendizado, assim, né? Você que está assistindo a live, você que já assistiu o filme, quiser colocar aprendizado, se sinta à vontade, né? Isso aqui é uma troca. O objetivo é, a partir do aprendizado, você começar a colocar em prática na sua vida, né? Cada aprendizado você vai elaborar uma ação e que você possa de fato trazer esse conhecimento, o conhecimento e aprendizado, colocar em prática na sua vida. Esse é o objetivo, né? Isso é um modelo, uma estrutura que eu uso no coach, no processo de coach. Coach, né, para quem não conhece, é um processo de treinamento, treinar habilidades através de algumas ferramentas, e a partir disso você começa a enxergar coisas, mudar, né, crenças limitantes. Então essa é uma estrutura, né, o conhecimento, aprendizado, e colocar em prática. Qual é a decisão que você toma a partir do aprendizado? O que que você faz? Porque o aprendizado que você não coloca em prática vira teia de aranha, fica esquecido. Você tem várias oportunidades no dia para poder fazer a diferença no seu dia. Então, aprendizados é isso. Então, através do filme, você trazer para a sua realidade, para a sua vida. Um outro aprendizado bem interessante é que a felicidade bate na sua porta, mas ela não gira a maçaneta. Ela bate, mas ela não gira. Isso acontece com a Miranda do filme. A felicidade vai até a casa dela e algo acontece, e essa felicidade, algo atrapalha, né, nesse processo até chegar essa felicidade para ela. Algo acontece ali. Então, assim, eu venho enfatizar qual o aprendizado em relação a isso. Eu preciso preparar o ambiente para receber essas bênçãos. A terra, a semente, como eu falei, para receber as bênçãos. Então você pode preparar sua mente e realmente tirar o foco do negativo. Você começar a enxergar a solução, as oportunidades que estão acontecendo na sua vida. Por pior que seja a situação que você esteja passando, ali tem uma oportunidade, ali tem uma chance de crescimento. Por mais difícil que seja, ali você tem uma grande chance de dar um salto na sua vida. Tá? Eu posso falar por mim, tiveram situações desafiadoras, Jeff Borges, seja bem-vindo, desafiadoras, que a partir disso aconteceram coisas incríveis na minha vida. Eu aposto que na vida de vocês, se você enxergar bem, se você fizer retrospectiva da sua vida, e você pegar os pontos que foram mais difíceis para você, você pode até fazer esse exercício, né? Pegar uma folha em branco e fazer uma linha do tempo, e aí você colocar para trás quais são os momentos mais difíceis da sua vida, e ver que a partir desses momentos, coisas, possa ser que não de imediato, mas a longo prazo, você olhou para trás e falou: ah, por isso que aconteceu isso. Então nesse filme também mostra isso. E só recapitulando a questão do livro, né? O livro O Segredo, se você não leu o livro, também recomendo, né? Recomendo assistir o filme, né? O Segredo, Ouse Sonhar, que é o tema de hoje dessa live, e o livro também você lê. Ele explodiu, né? Ele explodiu em 2006 no mundo, com 30 milhões de cópias vendidas, o livro O Segredo. E a autora, ela revela nesse livro justamente o que está por trás dos desejos das pessoas. Esse livro também ficou na lista da New York
New York Times durante 190 semanas. Então é um filme que teve um livro que teve um impacto e consequentemente o filme também. Existe uma diferença, né, do filme por livro, mas é mais para, né, atender aquela esfera, aquela necessidade de filme. Existe essa diferença. Então assim, a partir dessa ideia desse livro, aí vem uma questão para você. Você que está assistindo essa live, não é por acaso que você está assistindo essa live. Outro ponto, não é por acaso que você está passando o que você está passando na sua vida hoje. Segundo esse livro, ele tem essa ideia, que seria o quê? O segredo seria a lei da atração. Lembrando que a lei da atração não é simplesmente pensar positivo. E o que traz o filme também é uma introdução em relação a essa lei. Se a gente for parar para pensar, existe muito mais coisas, uma engrenagem, um passo a passo, para que de fato você consiga alimentar dia a dia esse pensamento positivo. Porque a gente, quando fala de pensamento positivo, fala assim, eu pensei positivo e não aconteceu nada. Talvez você foi uma faísca só, ou daquele momento que você pensou positivo, e os outros dias pensando negativo. O dia tem 24 horas, e aí você pensa talvez 10 minutos, 5 minutos positivo, e os outros minutos, outras horas, você está pensando negativo. O que vai prevalecer? Então o desafio é você cultivar nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse semestre, nesse ano, pensamentos positivos. Não só pensamento, mas ações positivas, que uma coisa vai alimentando a outra. Então é disso que fala a lei da atração. Então assim, o que fala a lei da atração, né? Em outras palavras, ela diz o seguinte: tudo que você pensa e sente é atraído para a sua vida. Então eu falei o quê? Não é por acaso o que você está passando na sua vida. De algum jeito você atraiu isso. Aí entra um outro conceito que eu falo muito, da autorresponsabilidade, né? Eu vou falar momentaneamente que não existe coincidência. Mais à frente eu vou falar um outro ponto, o que é coincidência. Então não é por acaso que você está vivendo o que você está vivendo. Às vezes a gente alimenta dentro da gente emoções, por exemplo, tem gente que é viciado em ser abandonado e abandonada. Tem gente que é viciada em reclamar. Então ela vai fazer o quê? Pessoas que são viciadas, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar, a buscar situações para a gente reclamar. Vai ter situações que a gente vai buscar para ser abandonado. Por exemplo, em um relacionamento, a pessoa, sempre eu me deparo com pessoas que me traem, por exemplo. Então é o que? Você está, de uma certa forma, está reforçando essa verdade, essa crença que você tem dentro de você. Você acaba atraindo isso para você, para reforçar isso que você tem na sua mente. No filme, né, O Segredo, Ouse Sonhar, ele tem até uma parte que o homem que, né, é o ator principal ali, o personagem, ele faz uma analogia sobre o imã, né, um imã, um ferro e o imã, né, e fazendo que a nossa vida é a mesma coisa. A gente atrai aquilo que a gente dá muita atenção. Então é bem interessante isso. Nara, seja bem-vindo. Uma outra ideia que já é um pouco mais trazendo do livro, que também tem no filme, o Bob Proctor, que é um dos autores, uma das pessoas que são entrevistadas tanto no Segredo documentário e no livro. Ele fala o seguinte: se você vê algo em sua mente, você deve segurá-lo em suas mãos. Então assim, isso serve tanto por negativo como positivo. Tem gente que está segurando algo negativo e não larga. Só que você sabe dessa verdade agora, né? Você está consciente, você vai trazer o que? Vai começar a segurar coisas positivas. A coisa está tão, né, no caso da Miranda, a coisa estava tão
aquilo estava tão presente na vida dela, o negativo, que ela não estava nem não acreditava que algo positivo poderia acontecer, e ela não largava aquilo porque ela acreditava que aquilo é a realidade, aquilo é que ia acontecer, o negativo atrás do negativo, né? Então assim, e uma outra frase que é bem interessante de aprendizado para a gente em relação a esse filme: se você pode sonhar, você pode acreditar. Então, se você teve a oportunidade, sua mente, ela teve a oportunidade, ela criou um sonho, ela conseguiu enxergar aquele sonho, é porque você é capaz de realizar esse sonho. Você tem, o que você precisa? Você precisa acreditar, né? Aí pegando outro trecho da questão da Bíblia, a fé é a capacidade de você acreditar naquilo que você não vê. Então isso é o acreditar, isso é o mover, né? Independente de religião. Não estou falando de religião, estou falando realmente de princípios, tá? É preciso seguir princípios, né? Tem essa lei da atração, tem alguns princípios do acreditar, do sonhar, né? do visualizar. A gente vai ver que não é só isso, mas é um princípio, né? Uma construção, uma engrenagem, uma junção de todos esses passos para você conseguir chegar naquilo que você quer. Então assim, o que está no livro e no filme, né, é uma introdução das leis. Andréa, seja bem-vinda. É uma introdução da lei da atração. Então, se você realmente quer que essa lei se faça presente na sua vida, né, de forma consciente e positiva, você vai precisar se aprofundar mais, né, um pouco mais nesses princípios que eu falei. E não é tão simples, né? Como eu falei, não é tão simples em relação a pensar simplesmente por alguns segundos, alguns minutos, pensar no positivo e não vivenciar o passo a passo. Existe todo existe todo, né, o passo 1, passo 2 para você poder vivenciar isso. A partir disso, né, você vai chegar em outro patamar de conhecimento. Aí vem o que? Eu falei da lei da atração. A lei da atração é algo secundário, e a partir da lei da atração existe a lei da vibração, do vibrar, que essa é primária. As coisas vibram, você vibra, né? Que energia você está vibrando? Se você reclama o tempo todo, você está na energia da reclamação. Se você critica o tempo todo, você está na vibração do criticar. Se você vibra na parte da escassez, né? Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, você vai também vibrar e vai atrair isso também para a sua vida. Então é importante você ter acesso a esse conhecimento, né? Buscar. O que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo a consciência para aquelas pessoas que talvez seja algo novo esse assunto, lei da atração, esse pensar, né, positivo, a maneira de você, o que você tem muita atenção, você foca muito a sua atenção, aquilo se expande, né? Se é negativo, aquilo vai se expandir. Se é uma coisa negativa que está acontecendo, aí você pensa muito naquilo, vem uma outra coisa negativa, aí vem uma terceira, aí você fica sem entender por que quando uma coisa acontece negativa, acontece tudo de vez. Essa sensação, eu acredito que cada um de vocês já vivenciou em algum momento da sua vida. Então é importante, né? Você, a partir desse momento, a gente está chegando no final do ano, né? Geralmente quando chega final de ano, início de ano, as pessoas estão ali fazendo lista de objetivo, metas, sonhos que querem realizar, querem melhorar. É um momento de reflexão. Então, baseado nisso, e aí vem um conhecimento como esse para você facilitar você alcançar o que você quer. Então é importante que você se aprofunde. Não pense que é uma coisa rasa, tá? Existe uma ciência,
né? E é uma coisa verídica, acontece de fato, acontece para quem acredita e para quem usa esses princípios e essas leis. Então assim, aí vem agora um outro aprendizado desse filme, que é o que? Nada é por acaso, né? Não existe coincidência. Você está vivenciando, né, aquilo que de fato você tem alimentado, cultivado no seu dia a dia. Aí, baseado nessa coincidência, tem uma frase de Einstein que é bem interessante, que eu vou falar agora para vocês. Ele fala o seguinte: coincidência é a maneira que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Então, o Einstein, ele também dá uma visão, né, dá uma abertura para que essa divindade também esteja ali na ciência. Porque com essa frase, ele fala que é uma maneira que Deus encontrou para fazer coisas. Tem coisas que você não explica em dadas situações também. Então, ele também dá margem para esse lado. O que eu aprendi, e eu aprendo e continuo aprendendo, reforçando o aprendizado, eu preciso ser positivo na minha vida. Eu preciso acreditar, mesmo que o mundo, as pessoas ao meu redor, não acreditem naquilo, mas se é um sonho, algo que você acredite, acredite até o fim. E se em algum dado momento não for aquilo, você vai saber. Mas primeiramente acredite até o fim. E siga em frente. E também nada é para sempre, né, negativo. Você não vai ter um tempo todo só as coisas negativas. Aquilo não vai ser para sempre. Nada que você estiver vivenciando de negativo é para sempre. Saiba disso. Ainda fala, né, ainda tem uma frase que fala assim: depois da tempestade tem a bonança. Então é isso que você precisa colocar em mente, né, e passar, né, talvez, né, um direcionamento e como você pode enxergar as coisas. Um outro aprendizado é o que eu devo aprender algo dos momentos ruins, das coisas ruins que me acontecem. Eu tenho essa experiência prática comigo. Eu já falei algumas vezes aqui. Eu tive uma lesão no joelho quando eu tinha, com adolescente, 15, 16 anos. E aquele fato, naquele momento, foi a tragédia para mim. Só que a partir desse fato, aconteceu tantas coisas nessa caminhada do autoconhecimento que eu tive que agradecer hoje. E esse filme também fala de gratidão, a gente ser grato pelo que tem. Então assim, às vezes é algo negativo ali naquele momento, a gente não entende muito na situação, na hora, mas depois você vai entender o que você está passando hoje. Aquilo vai ser um trampolim lá na frente, vai ser um degrau na sua vida, e você só vai entender depois. Rose, seja bem-vinda. Então você só vai entender depois. É preciso a gente ter sabedoria para enxergar e ler o que está acontecendo na nossa vida, o que aconteceu na nossa vida, porque tem gente que até hoje tem coisas que aconteceu há 5 anos atrás e a pessoa ainda está presa naquela situação. Se não tivesse acontecido aquilo, você já tirou o de bom, o que tem de bom ali em relação ao que aconteceu? Você já conseguiu ver coisas positivas dessa situação? Enquanto você não enxergar coisas positivas, você vai ficar preso ali. Então é importante isso. Foi outro aprendizado que eu tive com esse filme. Outra coisa bem interessante, uma outra frase do filme, do início do filme, é a seguinte: a vida pode ser vista
de duas maneiras. Uma, como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre. Só que a escolha é sua, é minha. Você vai encarar tudo como milagre ou como nada sendo milagre? É uma decisão sua. E aí, para a gente começar, né, você que está entrando depois, se você assistiu o filme, né, o filme é O Segredo, né, Ouse Sonhar. É bem interessante, eu recomendo, né, foi um filme que estava no top 10 da Netflix, baseado no livro O Segredo. E assim, né, eu vou trazer nesse momento final algo interessante, que no início, né, a Miranda, né, se depara com esse homem que vem trazer boas novas, boas notícias. Esse homem conheceu esse marido, né, que veio a falecer, da Miranda, né, ele era cientista também, e ela estranha o seguinte, que esse homem, ele começou a ajudar ela, começou a ajudar na questão do telhado, ajudar na questão com os filhos, né, com algumas visões, né, algumas situações ele começou a ajudar. E ela começou a se perguntar, por que você está me ajudando? E o interessante que ele também, ele se questiona, ele começa a se questionar como foi o fato de ter chegado até ela, né? Como foi esse encontro, e se questionar que aquilo não foi por acaso. E aí eu trago esse aprendizado para a gente se questionar o que a gente está vivenciando, se questionar por que isso está acontecendo comigo, para que traga a consciência e que a gente traga o aprendizado daquilo que a gente está vivenciando. Nessa passagem ele traz isso, é justamente se questionar. Ele também não sabia exatamente o que aquilo, né, os acontecimentos, até onde ia levar. Ele não sabia, ele foi com um propósito de levar essa boa notícia, essa bênção, só que ele viu que algo, né, poderia acontecer dali pelo fato da vivência. E é a mesma coisa a gente se perguntar, por que eu estou vivenciando isso? E o que isso aqui vai me levar? Qual é o aprendizado? Então foram alguns aprendizados que eu consegui tirar desse filme. Se você tem aprendizado, coloca aqui, né? Participa aqui na live também, é importante a sua participação. Eu quero realmente agradecer a vocês que estão aqui na live. É importante, né, ressaltar que é um momento de aprendizado. Gostaria de aproveitar a oportunidade também de falar da programação da semana, né, do canal do Instagram, Whindeson Moraes Coach. Toda quarta-feira tem esse momento de filmes, né? Cada semana tem um filme diferente para a gente trocar aprendizados. Dia de quinta-feira eu separo para falar sobre psicologia, coach integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, saúde emocional, que a gente precisa, né, desenvolver cada vez mais a inteligência emocional para a gente gerenciar algumas situações da nossa vida que às vezes é desafiador, é difícil de fato, mas quando você tem esse gerenciamento, pode evitar muita coisa. E como eu falei na live de hoje, você economiza energia e joga, né, focaliza no que realmente é mais importante para você, o que realmente você quer. Então é importante a gente gerir as emoções para economizar essa energia psíquica. Às vezes a gente gasta muita energia com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Desgasta muito e o que realmente é importante a gente acaba deixando de lado. Isso é o dia de quinta-feira. Segunda-feira, Encontro de Empreendedores. Ele foi criado baseado na mentoria 360 graus, no intuito de auxiliar pessoas que estão iniciando no completo zero na parte digital. Se você quer iniciar um negócio próprio, paralelo ao que você já trabalha, né? Você quer ter uma renda extra
Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, é justamente esse conhecimento. Cada tema, cada segunda é um tema diferente e existe uma mentoria que você tem acesso a conteúdos de qualidade. Instagram, Facebook, se você quer ser afiliado, tudo que você pensar, ser um copyright, enfim, fazer sites, fazer uma página no Facebook, trabalhar com dropship, o que você pensar, ter o canal do YouTube, o que você imaginar nessa mentoria você tem acesso. Dia de terça-feira, com a Lorena, que já foi minha paciente, trazendo temas de maternidade. E existe o canal o Whindersson Moraes Coach no YouTube, o link está na bio aqui no Instagram. E curta, né? Se inscreva, curta, compartilhe, são vários conteúdos. O meu objetivo da criação desses vários canais, né, do Instagram e do YouTube, é ajudar o maior número de pessoas, né, crescer e contribuir. Isso tem me acompanhado e foi por isso que eu criei esses canais. Desde já agradeço cada um de vocês, parabenizar. Vocês poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui, né? Imensa gratidão, desejar uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de coisas boas, que a gente possa construir a nossa realidade, que a gente possa atrair coisas que realmente a gente quer na nossa vida, tirar o foco do negativo e que a gente possa cada vez mais alimentar no nosso dia a dia realmente as nossas metas e nossos sonhos. A partir do momento que você acredita, né, você sonhou, acreditou e teve ações em direção ao que você quer, é inevitável acontecer, tá? Forte abraço a cada um de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.